pessoal, indo para a segunda parte da aula de hoje, atendendo a pedidos, nós vamos falar um pouquinho sobre materiais e sugestões de aulas para turmas mistas. Muitas vezes a gente recebe uma proposta, um projeto, algum trabalho voluntário, alguma igreja, alguma ONG, do qual às vezes a gente não tem essa possibilidade, que seria o mais correto, né, digamos assim, de estar dividindo por faixa etária. Então, tipo, as crianças de 6 a 10 anos, adolescentes de 12 a 16, outro horário para adultos. Às vezes a gente tem várias pessoas numa mesma turma e fica meio perdido. Como que eu vou trabalhar, né? O que eu vou fazer se eu estou falando com um adulto ao mesmo tempo com uma criança de 7 anos, para que todo mundo preste atenção no conteúdo, consiga compreender e não fique cansativo, nem para um nem para outro. Então, eu vou passar algumas sugestões, tanto na parte didática quanto na parte virtual, porque eu sei que tem muita gente que ainda está trabalhando online. E outros pretendem continuar com algumas aulas ou projetos online. Então, nós vamos falar um pouquinho dos jogos virtuais. O que acontece? A utilização de jogos, ela não tem idade, né? Ela é uma coisa na parte lúdica que favorece o aprendizado, favorece a memorização, faz com que a gente preste atenção meio que brincando, mas não é um brincar no sentido de não levar a sério, é no sentido de você se divertir ao mesmo tempo com o conteúdo, tá? Então, esse aqui é uma página que eu acredito que muitos de vocês já conhecem, já utilizaram, né? Que ele trabalha com vários exercícios. Então, a gente tem um de nome de notas, tem um de clave de sol, né? Tem uns que precisam de ter um certo manuseio, claro, mínimo, né, do celular ou do computador para que funcione. Talvez, dependendo da idade da pessoa, seja um pouco mais difícil, mas enfim, dependendo do perfil da sua turma, você vai saber como aplicar. É claro que a gente está subentendendo, viu, pessoal? Para iniciar, qual é a nota que vem depois do dó? Resposta errada. Eu perguntei qual é a nota que vem depois do dó. Certo. Nota Ré. Bom, então a gente tem vários jogos aqui. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Depois, quem tiver interesse, é só acessar o link. E ele, como eu disse, ao meu ver, ele pode ser utilizado tanto para adultos, como para crianças, como para adolescentes. Tá? Dá para utilizar no telão, dá para utilizar no celular, vocês podem passar o link. Dá para utilizar ao vivo, utilizar no celular, vai depender muito da turma, da quantidade, do quantitativo de alunos que você tiver, tá? E ele dá um efeito super interessante, porque cada jogo tem um perfil diferente, tá? Vocês vão ver um é de agilidade, esse talvez, dependendo da idade, seja um pouco mais difícil, né? E tem também o do maestro, que eu acho super interessante, tanto para aluno de música como de canto, né? Qualquer pessoa pode aproveitar, né? Esse tipo de exercício. Tá. O objetivo é treinar regência, mas aqui você pode trabalhar pulso, você pode trabalhar compasso, né? A gente tem muitas opções aqui. Um, dois, três. O ternário. Aqui está trabalhando lateralidade, está trabalhando a questão também do pulso ou do compasso, vocês podem fazer. Eu acredito que qualquer faixa etária é possível trabalhar, viu? Eu quero aproveitar a falar muito sobre o compasso ternário, estou trabalhando divisão de compasso, então faz um treinamento primeiro, depois, de repente, deixa uma partitura rolar um trecho, pergunta onde termina os 3 tempos. Então, vocês podem aproveitar o mesmo jogo, até no sentido, né, de conteúdo, de pulso. O que o aplicativo, né, permitir, vocês podem utilizar aí e dar um efeito super interessante. E além disso, né, que é o principal objetivo do jogo, é a questão de trabalhar a questão de regência, tá, do maestro. E é muito legal. Dá para trabalhar com criança, com adulto, com adolescente, e eles participam bastante, tá? Então, é uma das coisas que eu acho que vale a pena. O outro que é muito interessante também é o Crazy Maestro,
tá? Tem algumas, é um aplicativo que tem algumas notas musicais e você vai completando, vai colocando o nome das notas também. Você pode colocar na tela, né? Dar para os alunos participarem. Como a gente tira o som, gente, não tá parecendo o som das notas, mas quando ela aperta, faz o som do fá, do mi. Então, aqui, vocês podem trabalhar a memorização de notas, localização de pauta, né? Não é pelo sentido de estar em forma de desenho que quer dizer que tenha que ser para o público infantil. Não necessariamente, né? Não tem nada a ver a questão visual com o objetivo do jogo. Eu acho que até fica interessante e interativo. Tudo que lembra um pouco o jogo, o videogame, acaba que, independente da idade, todo mundo gosta, né? Participa. Aí, para quem quiser também, né, outros jogos no nível um pouco mais avançado, de repente tem uma turma já no nível mais alto, nós temos também os jogos da UFSCar, que estão gratuitamente em disposição desde que você baixe o aplicativo, tá? É uma página super interessante também, vale a pena. Tá? Esse aqui, ó, T-Notas, é um aplicativo que trabalha leitura e memorização na partitura, possui linha, espaço, linha suplementar, e aí vocês vão descendo e vão olhando os links, as opções para Android, né? E depois vocês vão olhando também a versão do Windows para colocar o link que for mais compatível com a sua ferramenta, com o seu celular, né, com o computador, e tá disponível aí para que a gente possa utilizar, né? Tanto no sentido de didática, como no sentido de dar uma aula um pouco mais diferenciada também. Tem os jogos, né, que já são bem típicos aí na internet, alguns são ótimos, uns são ruins, a gente vai ter que ir filtrando aquilo que realmente vale a pena, tá? Mas tem uns que eu gosto bastante, às vezes trabalho intervalo, às vezes trabalho toque a nota, né, para que o aluno memorize o som da nota Fá, por exemplo, na flauta. Tem alguns jogos que são mais específicos para o piano. E aí você pode utilizar, mas esse aí é para aula de instrumento. Não, você pode também utilizar esse recurso para trabalhar solfejo, por exemplo. Para trabalhar a leitura na pauta, né, como a gente está falando aí, aproveitar ao máximo, tá? Já o Bristol, ele é tipo um sintetizador, tá? É bem trabalhado e bem compatível com o Linux, para quem trabalha em escola também é bem interessante. Claro que todos eles, ou a maioria, por ser gratuito, tem as suas limitações, né, gente? Mas, mesmo assim, vale a pena a gente investir. Tem o Jan Studio, que é um aplicativo também. Ele pode ser utilizado numa forma tipo estúdio, tá? Mesmo, assim, dá para gravar voz. Você pode fazer uma aula diferente aí, trabalhar um vocalista específico, que às vezes os alunos estão com uma certa dificuldade, né? Um solfejo específico da sua aula teórica. Ele é uma ferramenta em forma de website que possui uma parte free para criar acompanhamentos ou progressões harmônicas em ritmos diferentes e estilos, tá? E também pode escolher sons de diversos instrumentos. Então, se eu tenho uma turma mista, que tem criança, tem adulto, se eu tenho uma aula diferenciada aqui, trabalhando progressão harmônica, eu consigo trabalhar ele como um estúdio. Se eu estou trabalhando numa turma que tem criança misturada com adolescente e adulto e não vou falar de função harmônica, eu posso trabalhar com sons de instrumentos, por exemplo, né? Se eu estou falando lá de instrumentos musicais. Então, essa ferramenta aceita até 8 instrumentos simultâneos e não necessita de prévia instalação. Você pode compartilhar as criações com outras pessoas, então eles podem criar naquele dia de aula, na tela, não sei, ou fica de dica para que levem na próxima aula. E aí eles podem compartilhar o link com amigos, com o próprio professor, né? Não é um manuseio muito difícil. O único problema é que não há possibilidade de salvar os acompanhamentos no computador. Só isso, é uma limitação do programa, eles ficam armazenados no próprio site. Mas é possível utilizar, tá? Trabalha um pouco mais com a questão de cifra, tá? Para quem trabalha só com partitura, talvez tenha um pouquinho de dificuldade. Mas eu estou apresentando as ferramentas e vocês façam o proveito que for melhor. Tem um que eu gosto muito também, que são os passatempos musicais da Hannelore, tá? Esse é o volume 1, que eu vou mostrar para vocês. Tem o livro do professor com 130 atividades didáticas para fixação de conteúdo e já vem a resposta. E tem o livro do aluno,
Então, a sugestão seria você comprar o livro do professor e, de repente, o do aluno, né, se for o caso, ou você pega páginas específicas de alguns conteúdos de exercício que você considere que são mais interessantes, e você vai trabalhar, tá? A Hannelore, ela tem vários livros, depois que vocês quiserem pesquisar com calma, tá? Ela tem livros de harmonia, de musicalização, né, que no caso aí de teoria, tem nível 1, 2 e 3, tem vários tipos de exercício, tá? Alguns com treinamento de ouvido, para improvisar, fazer arranjo, alguns com análise, que são mais aprofundados, mas tem os exercícios básicos, como esse que eu vou mostrar para vocês na tela, que é uma parte de compasso simples e composto, tá, dos alunos, e essa é uma página só para vocês entenderem mais ou menos como que é o livro, tá? Mas tem, como eu disse, o livro do professor com as respostas, os exercícios prontos, e são de boa qualidade, tá? Ela chama de passatempos musicais, porque ela faz vários estilos de exercícios e não fica tão cansativo também. Agora eu vou falar um pouquinho do Tatom, que é um tipo de exercício que eu aprendi com um ex-professor e amigo meu, Lúcio Gomes, que me passou isso, e eu achei muito interessante. Então, as cruzes, né, ou xizinhos, vocês podem usar embaixo e em cima. Então, embaixo em cima pode ser o tá, embaixo pode ser o tom ou vice-versa. Então, por exemplo, o primeiro, tom, tom, tá, tá. Segundo, tá, tom, tá, tá, tom, tá, tá. Tá, 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 tom, tá, tom, tá. Os alunos já sabem ritmos básicos, né? Aí, numa próxima aula, você pode trabalhar, por exemplo, o intervalo. Eles estão com muita dificuldade de cantar a segunda. Dó, ré, tá, tom, 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 tá, 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 tom, tá, tá, tom, tá, tá. Aí, numa próxima semana, ou, né, dependendo do nível da turma, do desenvolvimento, você pode trabalhar vários intervalos, você pode trabalhar notas, combinar, tipo, a nota superior vai ser o dó, de baixo vai ser o mi, você pode trabalhar até acordes, tipo, uma parte da turma vai cantar tal nota, a outra tal. Então, assim, são inúmeras as possibilidades do Tatom, ele não deixa de ser um exercício rítmico, porém trabalhado de uma forma um pouquinho diferente, mais instrutiva, de que ficar aquele negócio tá, 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 tá. Os alunos geralmente enjoam e não gostam de fazer. Às vezes perde o foco. O bom do Tatom é que eles têm que estar atentos, tanto na escrita rítmica, quanto também, às vezes, na questão do intervalo, na entonação que você está trabalhando. E isso força eles terem mais atenção, principalmente os adolescentes, tá? Eles prestam mais atenção. Porque eles são obrigados a olhar, às vezes está em cima, às vezes está embaixo, e troca a todo momento, mas dá para fazer muitas variações aí com o Tatom. Isso aí dá mais de 2 meses de aula tranquilo, de variações de exercício rítmico e melódico. E eu vou falar um pouquinho para vocês da marcação de compasso, como que eu trabalho, independente da faixa etária também, tá, pessoal? Eu trabalho muito com... Isso aqui são bolinhas de EVA, mas vocês podem utilizar um outro recurso se vocês quiserem. E eu vou trabalhar o pulso de acordo com o compasso. Os alunos estão com dificuldade de diferenciar binário e ternário, mas antes de colocar uma melodia, pedir para dividir compasso, vamos sentir o pulso, vamos sentir a diferença do binário com o ternário, né? Então, eu trabalho muito dentro do pulso, marcando as bolinhas, tá? E é claro que, para ficar mais interessante ainda, seria interessante que vocês colocassem alguns trechos de áudio, do binário, do ternário, do quaternário, para que eles possam marcar, tá? Então, eu vou colocar aqui o compasso binário, para a gente poder fazer esse exercício. Então, 1, 2, 1, 2. Como que eu faria no ternário? Aumentaria mais uma bolinha, então ficaria 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como que eu trabalharia o quaternário? Aumentando mais uma, ficaria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou começar com o binário, vou tirar aqui para vocês verem.
Que tipo de áudio? Coloca um áudio interessante, é só um trechinho, não tem necessidade de ser música infantil. O pulso é pulso, né? Não tem nada a ver. Não tem a ver de falar assim, ah, mas aí vai trabalhar música infantil. Não, não é música infantil. Eu posso trabalhar, por exemplo, 1, 2, 1, 2. O ternário, você aumenta mais uma. O cravo brigou com a rosa debaixo. Se é uma turma mista, você vai escolher uma música que todo mundo seja interessante para todos, tá? Não necessariamente uma música infantil. 1, 2. Próximo exemplo. Agora eu não vou contar, só tem um áudio. Ternário. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beleza, tá terminando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E assim sucessivamente. Vocês viram que eu coloquei estilos bem diferenciados, né? Desde Guarani até rock. E numa próxima oportunidade, além de trabalhar com o compasso, vocês podem também trabalhar com gêneros musicais, com estilos musicais, ou seja, o mesmo material pode dar possibilidades diversas aí para vocês, ok? Esses slides vão estar disponíveis em materiais de apoio para vocês terem acesso aos links para poder acessar o material. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Vou pausar a gravação.